E aí, galerinha, vamos lá agora para nossa aula de processamento de transcrito primário. Então, é o seguinte, a gente viu no último vídeo de transcrição que nas células eucariontes, depois que ocorre lá a transcrição, que uma cópia de um gene é feito na forma de RNA mensageiro, ele não pode sair para o citoplasma para entrar no processo de tradução, tá? Ele tem que ser disfarçado, ele tem que ser processado. A gente viu que tem introns, que são partes não codificantes, que não vão dar origem a nenhuma característica daquela célula, que precisam ser retirados desse pedaço de RNA mensageiro, tá? E quem é responsável por isso é o processamento. Além da retirada de introns, que são as partes não codificantes do DNA, que foram copiadas, que estão lá no meio do gene, mas que não traduzem nada, ele tem que ser disfarçado para poder ir para o citoplasma. Por que esse disfarce? É uma molécula de RNA que está entrando lá. A gente tem enzimas no nosso citoplasma, com a própria organela lisossomo, que pode reconhecer isso como um corpo estranho, como um material genético estranho, porque não era para você ter material genético ali no citoplasma, solto, e destruir essa informação. Então, ele tem que ter um disfarce também, que a gente vai ver como é que ocorre isso. Então, olha só, aqui é o que eu acabei falando para vocês na introdução, depois vocês podem ler com mais calma, tá? Como é que ocorre esse processamento? Ele ainda ocorre lá dentro do núcleo, em células eucarióticas, tá? E aqui o que a gente tem? A gente tem um gene no DNA e o nosso pré-RNA mensageiro que foi transcrito. O nosso transcrito primário está aqui. Então, a gente tem um exon, que é uma região do RNA que vai dar origem a alguma informação. Então, ele tem que ficar ali. Um intron, que é uma região que não vai dar origem a uma informação, tá? E tem que ser retirado. Então, a gente tem aqui, ó, exon 1, 2 e 3 e intron A e B. Eles têm que ser retirados para você poder ter o RNA mensageiro só com um pedaço do gene que contém alguma informação. Além disso, lembra do disfarce que eu falei? Então, para esse disfarce, é colocado, né, 2 radicais nesse RNA mensageiro, nesse pré-RNA. Um na ponta 5' dele e o outro na ponta 3'. Na ponta 5' é como se fosse uma capinha que a gente vai chamar de radical 7-metilguanosina, tá? É um metil que é aplicado ali, uma metilação e tal, mas não precisa se preocupar com o nome, tá? Mas para quem quiser, chama 7-metilguanosina. É uma capinha que é colocada aqui. E na outra ponta, na outra 3', a gente vai ter uma cauda poli-A, que são vários nucleotídeos de adenina que são inseridos nessa ponta 3'. A gente sabe que numa ponta 3' tem espaço para você inserir nucleotídeos, né? Então, eles são inseridos ali. E aí, depois que a gente tem a retirada dos introns, tá? Os exons vão se juntar e aí em cada ponta eu tenho a adesão de alguma coisa. Na ponta 5', um radical, que vai disfarçar, e na ponta 3', uma cauda poli-A, tá? E aí, a partir daí, que esse RNA deixa de ser um transcrito primário, se torna um RNA mensageiro e vai para o citoplasma para poder ser traduzido. Tudo bem? Processamento é bem simples, né? A gente pode chamar de splicing também, mas é uma técnica assim, bem simples de explicar. O que a gente tem de diferente aqui é o seguinte, que já caiu até em prova, é o tal do splicing alternativo, ou processamento alternativo. Ele vai fazer com que, por exemplo, a gente tem cerca de 25 mil genes no nosso organismo e a gente consiga produzir 90 mil proteínas, tá? Porque toda vez que a gente faz um splicing alternativo, por exemplo, você retira um intron, e aí você, de maneira diferente, agrupa esses exons, né, por combinações diferentes. Cada combinação
diferente desse agrupamento de exon, vai dar origem a uma proteína, que é o que a gente pode ver aqui, e o que a gente chama também de splice alternativo. Por exemplo, como é que de um gene, de uma informação, eu consigo produzir diferentes proteínas? Porque até então a gente pensava, pô, um gene ele vai dar origem a uma proteína e tal. Não é assim, tá, gente? Mas, simplificando, era o que a gente pensava até então. E aí, vamos olhar aqui esse esqueminha. A gente tem um gene, onde tem o exon aqui de rosinha e de verde os introns. E aí, a partir do processamento, esses introns são retirados, só ficam os exons. E se eu agrupar eles de maneira diferente, eles vão dar origem a proteínas diferentes. Por exemplo, se eu pego aqui o exon 1, 2 e 3, ele vai dar origem a uma proteína diferente. Se eu pego aqui o exon 1, 2 e 4, não utilizo o exon 3, ou de repente inverto 4 com 2, já são outros tipos de proteína. Então, por exemplo, só com esses 4 exons aqui, eu não formo esses 2 tipos de proteínas. Combinação, eu formo mais de 2 tipos de proteínas, vários tipos de proteínas. Quem quiser fazer combinação aí, depois me fala a resposta, pode fazer, tá? Mas então, essa é a resposta para as questões que perguntam por que que de um mesmo gene, de uma mesma transcrição de um gene, você consegue ter proteínas diferentes, tá? Depois a gente vai voltar nessa discussão, mas é por causa disso, é devido ao splice alternativo. Tá bom, galera? Então, esse aqui é o processamento de RNA, da onde a gente transforma, a gente produziu um transcrito primário, um pré-RNA mensageiro, ele vai ser transformado no RNA mensageiro, vai sair do núcleo, vai para o citoplasma para ser produzido. E isso acontece em células eucariontes, tá bom? Então, agora a gente vai ver o nosso processo de tradução, tá? No próximo vídeo. Beijo, galera!